Boa tarde, pessoal. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Mude a forma como a sua empresa pensa nos riscos. E eu já queria agradecer a presença de todos no nosso webinar, principalmente por abrir espaço na agenda de vocês, terem essa disponibilidade para a gente bater um papo sobre riscos que será enriquecedor para todos nós. Eu sou a Heloise, eu faço parte do time da Actio, empresa focada em desenvolvimento de softwares voltados para a transformação digital. O nosso webinar, ele é o terceiro da série sobre gestão de riscos que dá continuidade à discussão e tem como foco o resultado. Como podemos ter o resultado ainda hoje com a gestão de riscos? E para enriquecer a nossa discussão, trouxemos dois grandes especialistas em riscos, autoridades na área para serem os nossos palestrantes, Marcos Fujita e Rafael Navarro. Pessoal, por favor, fiquem à vontade, tá, para se apresentar para o pessoal. Maravilha, Elô. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Gente, vou começar fazendo um disclaimer. Ao vivo é sempre assim. O Fujita caiu, ele está tentando retornar aqui para a ligação. Aí, só Elô, pessoal da Actis, se vocês puderem reenviar o convite, que ele não está conseguindo. Mas a gente vai começando e quando ele entrar, a gente retoma aqui, tá? Então, só para me Bom, apresentar, eu sou o Rafael Navarro, gerente da KPMG na área de cibersegurança e privacidade de dados. Fico mais restrito aqui na parte de implementação de soluções tecnológicas para a parte de riscos e segurança, tá? E dentro da KP eu trabalho com o Marcos Fujita, que está reconectando aqui com a gente, que é o nosso sócio líder para toda a parte de serviços gerenciados para os temas de riscos e segurança da informação também, tá? É um prazer estar aí com vocês. boa. Obrigada, Navarro. Enquanto a gente aguarda o Fujita reconectar, eu já queria agradecer a participação de vocês e já esclarecer um pouquinho como é que vai ser o formato, tá, do nosso webinar, do nosso bate-papo. Eu já queria então convidar todo mundo que está presente, tá, o nosso público presente aqui hoje, para participar da discussão, ou seja, sintam-se à vontade para interagir no chat, para deixar as suas perguntas, porque eu estou acompanhando aqui, tá, gente, todo o chat, a movimentação, as perguntas que vocês fizerem para a gente responder durante a conversa. E vai ser uma grande oportunidade para vocês tirarem as dúvidas, seja de melhores práticas, entender se tem algum ponto falho no processo de vocês. E vai ser uma grande troca de experiência, tá? E a gente vai estar aqui para ouvir vocês. Então, por favor, aproveitem. A gente pode seguir, Navarro, ou a gente aguarda mais uns minutinhos pelo Fujita? Ele me mostrou aqui que ele não está com permissão para acessar o evento, ele acabou de mandar o print. Ah, Mas é lógico que vamos começando e aí eu posso fazer a introdução, depois o Fujita entra, ele vai pegando aqui as próximas perguntas, tá bom? boa, perfeito. Então, gente, vamos dando início aqui ao nosso bate-papo. Opa! Nossa, Opa, oi, Fujita! tudo bem? Tive um Chegou probleminha na hora técnico certa. aqui. Probleminha técnico, desculpa aí, pessoal. Na hora Legal. do que deu a contagem regressiva, não sei porque meu Teams fechou e eu não estava conseguindo entrar mais. Olá, tudo bem, pessoal? Prazer, meu nome é Marcos Sugita, sou sócio da KPMG, né? Então, acho que um prazer estar aqui com vocês. Eu lidero uma prática de serviços gerenciados de riscos e seguranças aqui na KPMG, junto com o Rafael Navarro, né? E vai ser um prazer aqui trocar um pouco de experiência com vocês, né? Falar um pouquinho do como é que a gente vê principalmente a gestão de riscos, né? E os próximos passos aqui que a gente tem acompanhado com as empresas, né? Boa. Ótimo. Excelente, gente. Então, dando início ao nosso bate-papo e até considerando o cenário dinâmico que a gente sabe, cada vez mais desafiador das operações empresariais nos últimos anos, principalmente questão de diversas rupturas que a gente tem vivenciado, seja de Covid, seja de guerra, é muito importante que a gente entenda como é que as empresas têm adaptado as suas abordagens à gestão de riscos. Então, nesse cenário, nesse contexto, eu queria entender um pouquinho como é que a KPMG tem percebido a evolução das empresas de maneira a estar abordando a gestão de riscos nesses últimos anos.
Vamos lá. Acho que você tocou um ponto aí, principalmente dentro dos últimos fatos, guerras, essas coisas, né, pandemia, né? Então, um ponto importante é riscos emergentes, né? Então, bastante conectado com tudo que acontece, né? Então, você tem todos esses fatores que você comentou, né, Luiz? Mas você também tem aí a parte de aumento da transformação digital, a maior utilização de tecnologia para você fazer negócios, né? Então, isso vem, né, trazendo os novos riscos, né? Então, novos riscos, né, conhecidos, né? Porque o risco cibernético já existem, mas eles vão se moldando de acordo com as novidades que você tem, né? Além de mudanças climáticas, né, que você tem essa parte, né, um pouco aí de estabilidades geopolíticas, né? Isso afeta bastante este contexto. Então você tem que estar sempre atento para isso, né? Um outro ponto, né, que acho que tem dois outros pontos aqui que o pessoal já faz bastante, que em governança, a parte mais de cultura organizacional, né? Esse é um ponto que acho que está bastante maduro nas empresas, né? Mas tem um que a gente acho que vai ser também pauta daqui da nossa discussão, né? Com relação à parte de você ter uma gestão de risco que olhe a estratégia empresarial da companhia, né? Porque é muito importante, porque você está dentro da estratégia da empresa, consequentemente, tem uma importância muito grande para o negócio, né? Então, muitas vezes a gente vê o pessoal olhando os riscos operacionais, os controles operacionais, né? Não tem certo e errado aqui, né? Tá certo, mas essa conexão de todo o processo de gestão de risco com a estratégia da empresa, algumas vezes ele fica um pouco distante, né? Então, é importante colocar isso, né? Então, de uma forma que você tenha essa conexão e comece a entender. De repente, né? Você está... Óbvio, você tem alguns setores que você tem um compliance que você é obrigatório a seguir, isso, né? Você não tem muito o que ficar pensando, né? Tem que fazer. Mas tem outros que, às vezes, você pode estar olhando operacionalmente e dentro da estratégia da empresa, ele é importante, mas ele talvez não esteja naquele guarda-chuva, né? E aí você pode estar, muitas vezes, olhando coisa a mais ou coisas a menos, né? Porque quando você passa a ter essa visão, você pode não estar cobrindo operacionalmente alguma preocupação estratégica relacionada, né, com a gestão de riscos, né? Então, isso que é muito importante aqui, a gente vai estar discutindo um pouquinho mais, né, como fazer isso, né? Aqui tem um outro ponto que a gente também tem discutido bastante, né, que é a utilização de tecnologias, né, desde a mais básica para a mais avançada, né? Então, a gente tem visto, né, a maioria das empresas ainda usam o Excel, o SharePoint, o e-mail, né, como forma de estar documentando todo o processo, né? Então, aqui tem um passo, né, que você tem que fazer, usando primeiro uma tecnologia para você fazer a gestão de risco, né, depois você ir evoluindo ela dentro da companhia, né, que ela possa, né, desde a parte de mapeamento de riscos, identificação dos controles, os testes, a própria auditoria, o monitoramento contínuo, né, e até chegar lá no final, que é o risco residual, né. Então, você tem daí um caminho, uma jornada bem grande, né, para fazer. E o que a gente tem discutido bastante, né, que tem que ser uma tecnologia acessível, né? Muitas vezes a gente vê aqui o pessoal com, né, uma tecnologia legal, mas eu não tenho, talvez, esse orçamento, esse investimento para fazer, né? Então, algo importante também que seja acessível, né? Então, um ponto. Mas, assim, e aqui tem um outro ponto com relação a isso, Luiz, que é a abordagem, né? As organizações, as empresas que estabelecem uma jornada da gestão de riscos, né? Então, ela começa na jornada 1, ou onda 1, né? Então, você olha, talvez, os principais riscos, você vai, né? E você, na segunda jornada, você vai evoluindo esse modelo, né? Tem tido mais sucesso, né? Mais sucesso ou menos relativo, mas tem tido sucesso com relação a esse processo de gestão de riscos, né? Quando você chega e quer levantar todos os riscos da empresa, e muitas vezes a empresa também ela está num estágio de maturidade, né, de evolução, não consegue acompanhar tudo aquilo que você levanta, ou que você identifica, né? Então, ficam as empresas que têm estabelecido essas jornadas, né, elas têm tido
sucesso, né, assim, com relação ao que a gente tem visto aí na parte de gestão de riscos. Boa. Navarro, você quer complementar também pelo seu olhar, como é que você tem visto essa evolução da gestão ao longo dos anos? Vamos lá. É, bom, o Fujita cobriu aqui, acho que os principais aspectos, mas só para a gente adicionar, né? Se a gente olhar a gestão de riscos, pensando em mercado brasileiro, antes ela era muito pautada para conformidade regulatória, alguma lei, alguma legislação, ou para mitigação de risco financeiro, propriamente dito, tá? E nos últimos anos, se a gente pegar aí 4, 5, 6 anos para cá, a gente começa a ver uma discussão mais holística para essas abordagens de gestão de riscos, trazendo outras áreas, trazendo outros componentes dentro desse ecossistema que me permitem estar mais preparado, tá? Então, é um tema em constante evolução. Eu brinco, eu estava fazendo a conta antes do webinar, eu me formei na faculdade faz 10, 11 anos. Há 11 anos atrás, a gente não olhava nada, pensando em administração de empresas no que tangia riscos. Um pouquinho de governança corporativa, mas assim, compliance, gestão de riscos, todas essas práticas de controles internos, era algo muito restrito até então. Hoje a gente já vê uma expansão dessas áreas de governança, apoiando o negócio a realmente chegar ali no objetivo da estratégia, tá? Então, acho que é a principal mudança que a gente vem acompanhando agora no curto prazo. Ótimo. Então, é realmente uma área que vem ganhando força ao longo dos anos, né? E até traz um questionamento que a gestão de risco, a gente está vendo mais que ela é um processo fundamental para ter o sucesso nas organizações, na questão de sustentabilidade, só que ele enfrenta também os seus próprios desafios, principalmente questão de complexidade, questão de alocação de recursos. Então, como é que a gente conseguiria identificar uma simplificação, uma agilização dos processos de avaliação e priorização dos riscos nas empresas, levando em consideração que tem um equilíbrio entre a expansão dessas áreas, as áreas de riscos, e também uma alocação eficiente de recurso? Posso começar? Pode? Vai lá. Bom, aqui eu vou aqui começar pelo primeiro. Vou começar talvez aqui por itens que sejam mais assim conhecidos, né? Então a gente fala muito do envolvimento de stakeholders, né? A parte de monitoramento contínuo, revisão periódica, é algo que a gente já conhece, que o pessoal que já está no processo, então, mas ele é parte disso, né? Então, aqui o primeiro ponto é um pouco da resposta da primeira pergunta, Luiz. A gente começa por, puxa vida, vamos olhar aqueles riscos que têm impactos significativos e que estão relacionados à estratégia, né? E isso traz uma mudança, né? Da como você olha o risco, porque como você faz todo o processo, né? E como você vai ficar mais conectado, né? Com certeza, com os executivos da sua empresa. Eles com certeza têm, porque eles estão com a estratégia da empresa na cabeça, eles sabem onde precisam chegar, tem um tempo, porque está dentro do planejamento estratégico, né? Então, é muito importante entender isso, né? Quais são esses riscos, como é que eles estão se relacionando com a empresa, nem sempre vão ser riscos financeiros, né? Então, é um pouco, né, você vai abrindo um pouco mais o leque, né? E quando você começa a discutir eles também, né, além dos riscos financeiros, os de compliance, né? Você começa também a se né, mais perceptível o trabalho de gestão, não que não seja, né? Mas ele começa a estar mais próximo na linguagem do executivo, porque é o que provavelmente o executivo está vivendo o período que ele está ali trabalhando, né? Executando as operações, né? E, consequentemente, as áreas que esses executivos têm gestão, elas também respiram essa prioridade, né? Então, assim, então você veja que o trabalho ele começa a abrir um pouco mais, né? Então, quando você começa a olhar os riscos mais corporativos, estratégicos, o nome que a gente queria colocar aqui, né? Então, você começa a olhar, descendo ele na sua empresa, você começa a ter essa priorização, esse equilíbrio, né? Provavelmente você vai verificar, puxa, eu poderia estar olhando outros tipos de controles, né? Ou, né? Eu posso estar olhando mais controles chaves e, consequentemente, eu diminuo a minha quantidade de testes e controles que eu tenho, né?
Então, você começa a fazer uma visão um pouco, não, bastante de cima para baixo, né? Outro ponto importante que a gente também tem visto é a automação de processos. Não tem nenhuma novidade aqui, mas é algo que vem crescendo e vai crescer muito, né? E deveria, porque a gente vê as empresas, né, com uma estrutura muitas vezes enxuta, começando, né? E elas começam com 1, 2, 3 recursos, o trabalho está desenvolvendo, e no passar do tempo, essa área ganha mais escopo, tá? Então, obviamente, você vai ter mais tarefas para fazer. Então, e não só para a gestão disso, mas como para todas as operações, os processos que você tem na empresa. Então, e aqui não é diferente, né? Então, automação, você olhar isso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho também aqui, né? Acho que a ideia é a gente comentar um pouco, não só automação, né? Que é um das evoluções, os passos aí que a gente vê na frente, né? Mas é algo importante, né? Só que a automação requer mais padronização, requer uma série de outros itens, né? Que é diferente quando você vai lá, pegar, levantar, fazer teste, né? Identificar controle. Então, aqui tem, né, principalmente a parte de avaliação, né? Então, requer também uma padronização de como você vai fazer isso, como é que você vai configurar tudo isso, né? Então, são itens importantes, né? E um que eu já comentei é a ferramenta para você ter uma gestão de riscos, né? Então, ela é importante, ela tem um processo importante aqui, porque, imagina, você faz uma automação de avaliação de controles ou testes, que seja, mas como é que você recolhe tudo isso? Como é que você captura tudo isso? Né? Como é que você captura esse resultado? Como é que você consolida tudo isso? Né? Então, ela tem sido importante para que você possa trazer um pouco desse equilíbrio, né, do ponto de vista que, quando você ganha mais escopo, até mesmo quando você estabelece uma jornada, né, você vai, né, enriquecendo lá o teu escopo de riscos e controles, né? E aí não tem muito, se você está muito manual, a tendência é você crescer seu time, né? Então, aqui, não que a proporção, vou pela ferramenta, não, sempre você vai ter que ter uma análise, né? Mas você consegue ter o que a gente chama, né, ter maior eficiência aí do teu processo, né, com ferramentas que possam, na linha do tempo, te ajudar, inclusive nessa gestão toda, né? Perfeito. Navarro, por favor. Vamos lá. Cara, eu acho que são exatamente os dois. Eu vou resumir aqui em dois pontos que o Fujita tocou, tá? Mas quando a gente fala em simplificação das práticas e de processos, enfim, eu tenho duas respostas fáceis, né? Ou eu posso falar, aumenta o time, que é o mais simples de se pensar, ou a gente pensa em aumento de eficiência do processo propriamente dito. Quando a gente pensa em aumento de eficiência, e aqui talvez esteja o trade-off, né? Porque aqui eu tenho um investimento propriamente dito nos dois cenários, só que no segundo eu vou ter um grau de esforço um pouco maior no começo, para parametrizar a ferramenta, pensar na automação dos testes, como que eu vou plugar todo o meu ambiente de riscos e controles dentro de um repositório único. E lá na frente, na linha do tempo, isso tende a se normalizar e você consegue, com a mesma equipe, tocar essa demanda. Em outro cenário, você consegue aumentar a tua equipe, propriamente dito, e na linha do tempo você vai estar sempre trabalhando para enxugar gelo, porque você não vai ter um repositório central, você não vai ter a integração dos seus ambientes de controles e riscos, te mandando informação para um repositório único, e do ponto de vista de governança, as coisas vão passar a estar desconexas, né? Então, de forma muito simples e objetiva, pensando em simplificação, agilização, tudo, eu vejo o lado do aumento de eficiência como melhor, e para aumentar a eficiência seria com o uso de tecnologia e automação de processo, tá? Basicamente, esses dois pilares unidos para somar ali. Perfeito. Então tem que ter um equilíbrio e também você saber qual a maturidade que você está atualmente na sua empresa. Então você tem que respeitar se é o momento de você focar no processo ou você focar na automação. Exatamente. E lembrando aqui, Luiz, que assim, acho que a automação, acho não, com certeza que a automação é parte do processo de maturidade que você tem com relação ao teu processo de gestão de riscos, né? Porque ele obviamente, ele está para quando você tiver um estágio de maturidade maior, quando inicial, quando quem está iniciando um processo, né? Então, e eu entendo que a automação é importante tudo, mas ela alavanca muito o resultado quando você começa a conectar isso para uma ferramenta que você consiga
fazer a gestão, né? Trabalhar no workflow, em vez de trabalhar mandando por e-mail, né? Então, assim, eu posso ter automação primeiro? Pode, né? Não tem problema, pode. A gente vê isso bastante, né? Mas, de novo, você vai pegar o resultado, vai ter que consolidar, vai ter que, né, fazer isso de uma forma um pouco mais manual, né? O que pode gerar uma dificuldade, né, na quantidade de automação que você faz, né? Então é muito importante você ter talvez aqui alguns passos, né, para que você possa não só agilizar, né, mas trazer mais eficiência aqui para o teu processo e conseguir efetivamente, né, fazer muitas vezes o pessoal está que a gente vê o pessoal consolidando um monte de planilha, né, e tem alguns prazos para apresentar. E fica um trabalho muito, assim, né, vai ter muito operacional, né, se assim pode dizer, né, para ficar consolidando um monte de informações com a chance de ter algum equívoco, né, para apresentar. Então, muitas vezes, você não dá nem tempo de analisar o resultado, você já tem que apresentar ele para a empresa, né. Então, eu acho que tem aí uns passos a serem seguidos, né? Então, mas é algo importante, né, que a gente entende para trazer um pouco aí um pouco mais dessa eficiência, né? Além de focar um pouco mais aí nos riscos mais significativos, né? Ótimo. E agora trazendo um pouquinho mais as questões do nosso público, o Carlos Fernandes, ele fez a seguinte pergunta: como e quais as técnicas ou metodologias recomendam para traduzir os riscos aos executivos de negócios, de tal forma que os sensibilizem para a tomada de decisões? Luiz, se eu entendi bem a pergunta, não sei se é isso, mas eu acho que é ao contrário. A gente que tem que entender as estratégias da empresa, entender aonde a empresa quer chegar daqui a algum tempo, porque tem dentro dessa estratégia, a gente traduzir para os riscos que a gente entende, né? Porque talvez o executivo ele vai até saber mais da abordagem dele, né? Talvez tem que fazer um pouco ao contrário, entender isso, como é que eu traduzo isso, como é que eu... E aí, para achar esse ponto comum, né? Não tem aqui... Talvez cada um tenha uma forma de entender. Mas eu acho que é um pouquinho ao contrário. A gente entender os riscos, a estratégia, como é que a gente traduz para a nossa visão de risco, quando eu olho para a empresa, olho para a operação, porque tem linhas de estratégias, que é aquilo que eu já tenho atualmente, e tem linhas da estratégia que são coisas novas, né? Então, o que é novo, provavelmente você vai ter que trabalhar com algo que você, se a gente está ou não preparado, né? Mas o que já existe como é que você faz depara, né, dessa visão estratégica para o ambiente de riscos, a gestão de riscos que você tem na sua empresa, né? E acho que aqui, e aí você começa a estabelecer, talvez, aqui este elo, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas eu faria um pouquinho diferente, né? Porque eu acho que ajuda bastante, principalmente quando você for tratar dos riscos com esse executivo, ele vai entender com muito mais facilidade, né? E provavelmente vai dar, né, aquela atenção, né? Porque provavelmente, né, está muito mais próximo da linguagem ou da abordagem que ele gostaria de ter, né? Acho que é um pouco por aí. Navarro, quer complementar? Não, eu acho que é isso mesmo. Até eu e Fujita, a gente passou recente por dois projetos, né? Eu estava em um cliente, ele estava em outro, mas mesmo setor de atuação, tudo. E eu fui numa abordagem exatamente como o Carlos comentou, né? Então a gente começou a mapear os riscos do operacional e foi subindo até o nível executivo. O Fujita ele fez o contrário. Ele começou a mapear do nível executivo e depois desceu para o operacional. Primeira vez que ele falou isso para mim, eu confesso que eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, cara, será que vai dar certo? Qual foi o resultado na prática? O meu projeto rodou em 4 meses, eu mapeei 200 riscos e cheguei em 4 riscos críticos. Ele rodou o dele em 2 semanas, chegou nos mesmos 4 riscos, com 15 riscos mapeados. Então, assim, quando a gente faz a inversão da abordagem, começa a pegar da visão do executivo e vai cascateando isso depois para nível tático e nível operacional, a gente tende a ter uma absorção melhor daqueles riscos que os executivos já conhecem. E aí fica um pouco mais fácil a gente traduzir isso para eles, porque a gente começa a falar na mesma linguagem, tá? Mas só um exemplo aí do que a gente passou agora recente. Nossa, eu fiquei chocada, tá, gente? Realmente, a experiência traz muito resultado também.
Exatamente. Trazendo outra questão aqui dos participantes, a Fabiana Borges, do Sesc Senac, ela trouxe a seguinte situação: considerando as tendências atuais no mercado e os potenciais desafios enfrentados pelas organizações, de uma forma macro, qual seria o maior desafio dos principais riscos emergentes que precisamos monitorar e mitigar? Aqui de novo, né? A gente tem que entender contexto de negócio, né? E as iniciativas da sua empresa. Então, a gente comentou aqui, por exemplo, se você está no setor variações climáticas, né? Elas afetam o seu negócio, você precisa. Esse é um ponto que precisa prestar muita atenção. Por quê? Porque isso, né, tem mudado bastante e você tem. Como é que você faz toda essa mitigação de riscos, né? Se a sua empresa é uma empresa que investe muito em tecnologia, está passando por um processo de transformação digital muito grande, né? E ela é extremamente dependente disso, né? Com um e-commerce muito forte, né? Então, um B2B muito forte. Entender o que né? Então, vai desde a gestão de risco, cibersegurança e a parte de continuidade de negócio. Então, você vê que você começa aqui e vai, né, esticando, porque eles se relacionam, né? No final de contas, tudo vai parar na gestão de riscos, né? Então, é importante entender um pouco o contexto, né? Eu acho que tem muito do setor que você atua, muito das iniciativas da sua empresa, né? Para você estar conectado, né? Então, exemplos de, né, que pode acontecer. Eu tenho muita há 1 ano, 2 anos atrás, muita exportação para o leste europeu e com a guerra lá, isso, né, quando você olha nisso num contexto talvez mais geral, quando você começa a ter um conflito, você já conhece, opa, né? Mas com certeza a empresa já está se mexendo, porque o executivo não vai esperar. Mas por isso que é importante entender, né, do que a gente fala, olhando talvez o risco mais estratégico, né, a estratégia da empresa, conectar a gestão de riscos a essa estratégia, o contexto que a empresa está, o nível, como é que ela atua, né? Então, eu entendo que essa é a melhor forma de você identificar, né? Tem outro ponto aqui, né, que é importante, mas, poxa, né, se eu sair de férias, porque sou eu que faço na empresa, se eu sair de férias, ninguém faz, algum exemplo assim, né? E o que a gente vê na evolução aqui é assim, né? Então, isso também é parte da evolução, né? Como a inteligência artificial vem a ajudar a fazer essa gestão, né? Então, assim, e aqui, de novo, também aqui, a gente tem ouvido bastante, inteligência artificial, legal, mas eu acho que também, acho não, certeza, tem que ter um processo de amadurecimento da própria área de gestão de risco para fazer uso desse tipo de ferramenta, né? Então, tem alguns passos que você tem que fazer, né? Primeiro, ter uma ferramenta, talvez, né? Você olhar um pouco a maturidade da própria empresa, né? Mas, assim, é importante, porque ele pode te dar insights, né? Olha, você está no setor X, atuando em tal lugar, fazendo isso, né? Olha, já olhou esse tipo de ameaça, né? Né? Então, é algo que você pode colocar, né? Então, que legal, né? Que seria assim, né? Então, você conseguir ter isso, né? Tô aqui, é um tema que a gente vai falar aqui, né? Mas acho que é importante falar. Então, tocar no assunto. Porque é importante, imagina você tem esse tipo de mecanismo e o seu executivo recebe insights também. Né? Que legal. Aí, quando você for discutir, ele já tem um insight com relação a tudo isso, né? Só que para isso você tem alguns passos para fazer antes, né? Passa pela ter uma ferramenta, você tem uma biblioteca de dados, biblioteca de controles, testes, né? Tudo isso que você tem, automação, né? Para que você possa fazer o uso disso, né? Dessas ferramentas, né? Não tem só a inteligência artificial, né? Tem também o Analytics, né? Que é muito importante, né? Então, são pontos importantes que você, né? Acho que tem que estar olhando, não tenha dúvida, né? Mas também tem essas ferramentas novas aqui, né? As tecnologias avançadas, para te ajudar também, tá? Então, é importante. Mas eu posso entrar no ChatGPT e ficar? Pode, mas aí você tem que fazer uma análise, né? Porque, né, assim como o Google, né? Você tem que analisar tudo que você tem, colocar, validar, né? Então, agora, quando você estabelece isso dentro de um processo de gestão de risco, você passa a ter um outro patamar,
para você poder ter os insights, por exemplo, né? Outro ponto importante, né, quando você começa a evoluir nesse modelo, né, então tem uma ferramenta, eu já tenho uma biblioteca de riscos, controles, eu estabeleci todo um processo automatizado, todo não, mas boa parte automatizado de testes, né? Eu faço lá, uso a ferramenta para calcular meu risco residual, né? E, no final das contas, eu consigo ter uma matriz de riscos consolidada pelos riscos corporativos estratégicos, né? Então, em vez de eu ter lá, não sei se, né, quando algumas vezes o pessoal apresenta os riscos operacionais, né? Então, a gente já até comentou aqui, né? Eu e o Navarro comentam muito isso. Aí o pessoal tem lá 80 bolinhas de espalhar na matriz, né? E aí é uma mesa de bilhar com 80 bolinhas e o executivo fala assim, e qual a conclusão que eu chego, né? Qual o risco que eu estou correndo, né? Diferente de quando você olha isso com uma visão de riscos mais corporativos e estratégicos, provavelmente você vai ter 6, 7, 8 ali, e você vai plotar na matriz e vai ficar muito mais simples de entender, né? Outro ponto importante que a gente vê, né, é assim, nesse contexto que eu já tenho todo esse arcabouço, né, de processos, de ferramenta, de abordagem, maturidade, né? Eu falo assim, poxa, o Heloíse, você é a executiva responsável por esses riscos, né, esses processos. Olha, a gente tem visto aqui que os testes, né, nos últimos 8 meses, 1 ano, 6 meses, que seja, ou o pessoal atrasou ou deu problema. Ou o controle ele precisa ser atualizado, ou você pode ter um problema aqui, né? Aí você pode usar o preditivo, eu vou dar em X tempo, você pode ter um problema aqui. Então, agora, para chegar nesse estágio, né, tem acho que uns passos antes para fazer, e da própria maturidade da empresa, né? Então, mas assim, esse é o grande passo do que a gente tem que perseguir aqui, né, como profissionais que atuam na área de riscos, né? Então, essa jornada, como é que você estabelece, né? Então, é esse o que a gente chama o caminho. Então, não é só a ferramenta, não, tem que ter todo um processo, para você chegar na tecnologia avançada, dá para você usar já agora? Dá. Né? Por exemplo, né, a gente estava conversando aqui, estou fazendo um mapeamento de risco, será que o que eu tenho está adequado? Né? Então, né, a gente já vou usar a experiência que a gente tem aqui da parceria que a gente fez quando a gente vê a ferramenta da Actio, né? Ela já faz uma primeira passada e fala assim, olha, será que não é legal se olhar esses riscos? Né? Então, começa por aqui, né? Mas, assim, tem muito espaço para evolução, né? Então, é um ponto importante que a gente tem discutido. E dentro daquele processo de, puxa, priorizar, otimizar, né? Esse tipo de abordagem, ele ajuda muito, 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 né? Aproveitando, e a gente teve uma enquete, a gente fez uma enquete no grupo do WhatsApp sobre o evento, e a pergunta que a gente fez, né, que o pessoal queria abordar mais durante o evento, e a resposta foi simplesmente a mais votada: como melhorar a gestão que eu já tenho na empresa. Então, eu acredito que essa deve ser a dor da maioria, né, dos participantes. E tem alguma resposta para isso, Fujita? Como é que a gente pode melhorar esse processo? É possível? Tem uma fórmula de bolo, alguma receita? Acho que melhorar sempre, né? Mas acho que a gente já comentou um pouquinho aqui, talvez em pedaços aqui na nossa conversa, né? Acho que o primeiro passo é vocês estão olhando efetivamente os riscos estratégicos corporativos que, né? Você, né? Estão vendo com esse óculos, né? Aí vocês colocando essa avaliação, quando você olha para os riscos, controles operacionais, eles fazem parte dessa visão, né? Ou faltar, né? Faltou alguns, né? Então, você pode tanto sobrar quanto faltar, né? Eu tenho uma visão melhor de controle de chaves, quando eu passo a olhar um pouco mais o risco corporativo, eu posso e consigo estar concentrando em controle de chaves, até para diminuir um pouco a quantidade de controles e testes que vocês têm, né? E um pouco que a gente falou daqui, né? Ferramentas, né? Acho importante, desde para você fazer o processo de gestão, né? Você ter aí a parte de automação, né? Aí tem a parte de biblioteca de riscos e controles, né? Aí você tem que ter aqui
um ativo, né, que possa trazer os principais riscos e controles que você tem de acordo com o setor ou práticas geralmente adotadas pelo mercado. E aí vem toda a parte que a gente comentou aqui de inteligência artificial, que serve para dar insight, serve para falar, olha, a tua biblioteca de risco talvez está faltando esse risco aqui, esses controles aqui tem, né, pode fazer um pouquinho diferente, né? E o próprio resultado, né, do que ele vai acompanhando, né, os testes, né? Hoje, olha, tá muito, né, muito deslize, tá muito gap, né? Como é que você... E aí isso, né, conectaria muito próximo com o C-Level, né? Muitas vezes ele às vezes olha o trabalho, legal, eu entendi, mas beleza, né? Então, talvez poderia fazer mais uso, né, do que é hoje, com esse tipo de abordagem, né? Então, eu vejo um pouco isso, né? E naturalmente, né, você vai começar a ter talvez um processo de gestão de risco que ele vai ser, naturalmente, a empresa vai entendendo. Quando a gente fala aqui, a gente está falando dos riscos emergentes, né? Que eu saio lá da gestão de riscos, passo pela área de cyber, passo pela área de... aí depende, né? Tem empresas que têm área de continuidade, né? Ou tem empresas que a pessoa de controles internos está olhando isso, a TI. Então, você passa a começar a ter essa cultura, né, de, poxa, ele vai permear a minha organização, né? E eles têm que se conversar, né? Que em alguns casos a gente vê que, né, anda um pouco em paralelo, e óbvio, né, tem que conversar, né? Então, eu entendo que esses são os passos aí de evolução, né? Pode evoluir. Não sei se Navarro, eu vi Navarro que tem você alguma coisa quer... para comentar. Eu acho que ele quer comentar. Não, cara, eu acho que é exatamente isso, né? Aí, sem querer parecer repetitivo, mas eu acho que a gente consegue resumir como evoluir com as abordagens com duas palavras, é tecnologia e metodologia, tá? E aí, metodologia, abordagem, como a gente quiser chamar, o que que é importante? Primeiro, entender contexto organizacional, porque é isso que vai drivar os riscos no final do dia. Eu acho que é o que o Fujita colocou, né? Eu posso ter o mesmo risco materializado por N fatores e os fatores vão se materializando conforme o meu contexto, ou conforme a minha estratégia de negócio. Definir as diretrizes, então, políticas, procedimentos, normas, o que que vai de fato ser o arcabouço ali documental daquele teu processo ou daquela tua metodologia, e daí para frente começa o trabalho, que via de regra é a primeira etapa nas empresas, então, que é a identificação propriamente dos riscos. Então, uma vez que a gente define contexto organizacional, define ali as nossas diretrizes, políticas, procedimentos, aí sim a gente chega no nível de começar a entender os nossos riscos. Sempre bom se valer de uma biblioteca, que nem o Fujita comentou. Isso evita que a gente ou duplique um risco que já foi mapeado por outra área, ou que eu traga um peso diferente para o mesmo risco em cenários distintos. E depois a gente começa todo o trabalho de tratamento. Então, avaliação, tratar os riscos, fazer o monitoramento e aplicar as rotinas de controle. Na parte de monitoramento, aí eu vou dar uma provocada. Aqui talvez é onde eu enxergo o maior uso de inteligência artificial hoje, pensando em ambientes de riscos e controles. Por quê? Como que funciona hoje nas empresas, né? Eu vou fazer uma auditoria, então eu sento com o Fujita, que é o gestor da área, defino o escopo dos controles que eu vou avaliar e começo a fazer os testes. Eventualmente, se eu bater ali num controle que eu precise de uma base de dados ou de uma série histórica, eu não vou pegar toda a série histórica para fazer minha avaliação do teste. A gente pega por amostragem. Hoje não faz mais sentido a gente fazer teste de controle por amostragem. Se a gente olhar para os ecossistemas organizacionais, a gente tem N informações ao mesmo tempo que podem sensibilizar um único controle. É aí que a gente começa a trazer mais essa parte de inteligência artificial, cognitivo, para fazer o quê? Predição de risco. Então, assim, é o que o Fujita brincou. Cara, eu estou aqui monitorando o preço da commodity que é necessária para você fazer o teu insumo produtivo. Nos últimos 4 meses a gente viu que ela aumentou e na série histórica, quando ela passa de 4,10 a tonelada, a gente sabe que isso vai dar um impacto financeiro. A gente já consegue prever isso ali com 2 meses de antecedência e pensar nos planos. Coisa que pela abordagem tradicional a gente vai esperar o problema acontecer, senta, pega aquela foto daquele controle específico naquele momento e roda os testes. Então, no final do dia, nada mais é do que eu pegar uma boa metodologia para gestão de riscos e atrelar com o uso de ferramentas e tecnologias. Mas aí, de novo,
Não adianta a gente pensar no uso de ferramenta, tecnologia, ou ter o melhor processo definido tecnologicamente falando, se eu não montei meu alicerce do ponto de vista de metodologia de riscos, tá? Então, os dois caminham juntos, mas aí a gente tem sempre essa dependência. Perfeito, perfeito. Trazendo mais uma questão, gente. Esse aqui é do Felipe Guilherme Viana, e ele perguntou: como é que eu posso integrar de forma mais eficiente as informações do monitoramento de compliance com o de gerenciamento de riscos corporativos? Quer falar? Eu falo? Fala aí, Navarro. Não, vamos lá. Eu acho que se a gente for olhar para compliance, o compliance vai estar nesse comentário que eu coloquei do contexto de negócio. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender meu contexto. Quais são as leis que eu estou exposto? Quais são as regulações que eu preciso cumprir? Quais são os reguladores que eu preciso me comunicar? Porque daqui eu já vou ter um insight de, cara, minimamente esse ambiente de riscos ou esse ambiente de controles vai te afetar, isso precisa estar dentro do teu mapeamento. Então, eu acho que é muito mais no sentido de contextualização, e aí a gente precisa usar as iniciativas de compliance ou as demandas de compliance como um ponto de entrada para o meu modelo de gestão de riscos. Isso se retroalimenta na linha do tempo. Então, aí, Fujita, complementa aí. Não, acho que é por aí mesmo, Navarro, senão vai ficar repetitivo aqui. Eu acho que esse é o caminho mesmo, nessa linha aí que você comentou, tá? Excelente. E no comecinho, Fujita, você tinha comentado sobre a jornada. Como é que é importante você fazer bem feita a jornada, olhando para a gestão de riscos. E eu queria que você pudesse explicar um pouquinho mais sobre como é que seria feita essa jornada. Não, claro. Assim, vou talvez ao contrário para a gente explicar a jornada, né? Então, eu acho que eu até comentei um pouquinho ali na minha resposta ali, né? Então a gente vê empresas que no estágio inicial levanta todos os controles, todos os riscos, tem uma abordagem mais operacional, né? E, e muitas vezes, né, ele fica um pouco maior do que a empresa tem a capacidade até de absorver tudo aquilo, né? E a área que está fazendo pode ser uma área de controle, né, uma área de processos, que seja, ela mesmo também pode ter dificuldade nesse processo para fazer o que a gente chama, né, a entrega de tudo isso internamente, né? Porque vai exigir você cobrir mais áreas, vai se exigir que as áreas tenham todas as áreas envolvidas vão ter que ter uma melhor conscientização com controle e risco, elas vão ser, né, direto ou indiretamente, responsáveis por aqueles controles e, consequentemente, validações, né? Então, sempre vamos, né? E aí, quando está no estágio inicial, é o que o Navarro falou, né? Posso fazer o trabalho de baixo para cima e de cima para baixo. Eu prefiro fazer o de cima para baixo, porque você vem trabalhando naquilo que é mais prioritário na visão e no foco, no objetivo dos executivos, né? E aí você vem descendo esses, né? Ah, mas aí, por jeito, vai ser tudo. Não, estabelece aqueles que, né, uma prioridade, faz aqui, eu vou fazer esses riscos, esses controles, e combina o jogo, óbvio, né, com os executivos do que você vai estar cobrindo, né? Ou, no caso, empresas que têm conselho, né? Combine o jogo, né, para você fazer isso. Acredito que você vai ter resultados mais rápidos. Então, assim, do que você querer ter toda a visão, colocar tudo ao mesmo tempo agora. Muitas vezes a empresa nem, né, pode não ter um fôlego para fazer um investimento, para colocar aquilo em prática. O investimento não é colocar ferramenta, mas as áreas em si, né, que elas vão receber uma sobrecarga, né? Não tem como, né? Então, até a própria, né? Se tiver uma estrutura de auditoria, né? Como é que a auditoria vai fazer? Porque ela também tem que fazer os testes. Então, tem que ser algo que precisa pensar um pouco, né? Então, eu sempre gosto de olhar, né, um pouco mais os estratégicos, você vir descendo isso, né? E aí, obviamente, né? Jornada 1, jornada 2, jornada 3, né? Um espaço de tempo, né? E aí não tem regra, né? Aí você de cada empresa, né? Para que os executivos possam entender o resultado desse trabalho e as áreas também se preparem melhor, né? Consequentemente, aqui, quando a gente fala que aquilo que está
na cabeça do executivo que é mais crítico, a área que ele tem gestão já tá no DNA isso, né? Então, talvez fique até mais simples, né? Não é fácil, mas mais simples de conversar sobre risco e criticidade, né? Para ter um controle, né? E muitas vezes já até tem, por quê? Porque o próprio background, né? Normalmente o pessoal quer medir o resultado, né? Então você já tem algumas coisas estabelecidas, né? E aí é só uma questão de você identificar, adequar o que existe para um controle, né? Para que você possa fazer uso disso, né? Então eu faria um pouco nesse formato, né? E aí a consequência disso é o que eu comentei aqui, né? Como é que isso se interconecta com os outros assuntos da empresa, de cyber, de gestão de continuidade, né? De fraudes, né? Então, você começa a conectar todos esses assuntos com essa visão. Até uma observação que eu posso fazer, que eu já vi muito em muitas empresas, é que as áreas acabam crescendo em paralelo, sem se comunicar. Ou seja, eu tenho uma área muito forte em gestão de riscos e a de controles internos que não consegue acompanhar, não consegue atender depois, não consegue conversar diretamente com o que está acontecendo na outra. É, exatamente. Então, e quando você começa a fazer dessa visão, você começa a conectar tudo, porque né, vamos fazer o que está olhando ali dentro da estratégia e da prioridade da companhia, óbvio, não esquecendo dos riscos compliance, né, aqueles que você tem que cobrir por questões, né, legais, né, e os financeiros são sempre importantes, né? Mas, mas eu faria por aí a jornada, né? Perfeito. Trazendo mais uma pergunta, dessa aqui é do Claro, William vamos lá. Correia. Fujita, por gentileza, pode explicar como a ferramenta da Actio faz uma verificação e indica os possíveis pontos de riscos a serem mapeados? Mas isso aqui é para você, né? Para mim, Heloísa. Essa aqui Você eu fala, posso ajudar. conhece melhor do que eu. Eu vi essa pergunta, né? Falei, essa aqui não é para ele, é para a Heloísa. Fala aí, Heloísa, você Boa. conhece melhor do que eu. Vamos lá. Vamos lá. A ferramenta, gente, ela vai ajudar em diversos processos e, como a gente estava comentando agora, ela vai conseguir juntar, fazer a conexão entre diversas áreas. Então, você vai conseguir fazer o mapeamento dos seus processos, você vai conseguir identificar qual realmente o processo que você precisa priorizar, seja por questão de exposição financeira ou exposição àquele que está com maior crítico, maior risco crítico, né, que foi avaliado, como que você consegue priorizar o seu dia. Além disso, ele estar olhando também para a questão mais operacional, ele consegue levantar o seu resultado para a estratégia. Você consegue também mostrar o valor da área de riscos, que a gente até tem identificado que é uma dor comum dos gestores. Então, ele vai conseguir apresentar o resultado dele e mostrar, olha, como é que a gestão de riscos está impactando na estratégia? Quais são os resultados que você tem ao conseguir fazer uma boa gestão? Então, alguns exemplos, né, de como é que uma ferramenta pode ajudar, certo? Questão de tecnologia. Espero ter respondido a pergunta. Boa. Mais uma perguntinha da Vitória Carvalho. Como fazer a segregação de riscos corporativos e riscos de processos? É comum as empresas terem áreas segregadas? Olha, deixa eu ver se eu entendi. Riscos e processos, né? Quando a gente fala dos riscos de processos, eles estão muito mais relacionados, talvez, a uma parte operacional que vai ter que se conectar com esses riscos mais estratégicos, né? E na realidade, a gente não está falando de segregação, a gente está falando exatamente de conexão, né? É, é, então, e o que a gente tem discutido aqui, né? Como é que eu conecto desde a gestão, né, olhando os riscos estratégicos até aos processos, né? Que eu tenho na empresa, as áreas, né? Para que você tenha isso conectado, né? E não segregado. Não sei se eu entendi um pouco, né? Então, mas é comum as áreas ter segregado. Você comentou um exemplo ali, né? O controles internos, riscos, né? Então, assim, você pode ter áreas segregadas, desde que você tenha um processo de gestão de risco que conecte todas essas áreas, né? Com uma visão única, né? Única, assim, né? Olhando a parte, né? Corporativa, dos riscos estratégicos, e você tem aí toda a parte dos riscos operacionais, que aí sim esses estão espalhados pela empresa em diferentes áreas, né? Mas eu acho que o importante aqui é que você pode ter as áreas segregadas desde que você tenha um processo de gestão de risco que tenha uma visão
quer dizer, únicas né, na televisão, de toda a empresa, né? Que você consiga conectar e não esteja cada um fazendo o seu, né? Acho que você usou um exemplo bastante bom aí, Luiz, acho que, e responde, acho que a dúvida aqui da pergunta, né? Boa. Navarro, quer adicionar algum comentário? Não, vou ser repetitivo, mas eu acho que o ponto principal é esse que o Fujita comentou da conexão, né? E não da A separação dos conexão. dois. Uhum, Exato. concordo. Pelo tempo, tá, gente? Acredito que vai ser nossa última perguntinha, tá? Nossa, Mas já passou o tempo, nossa, voou o tempo aqui, né? Puxa vida. Meu Deus. Foi rápido. vamos tentar manejar isso aqui, só para a gente conseguir fechar. Agora eu gostaria de saber de vocês. Quais são as suas principais recomendações para as empresas que desejam simplificar e otimizar o processo de gestão, mantendo sempre atualizadas e adaptadas às mudanças no mercado? Essa aqui é boa. Posso começar aqui? Manda Luiz, lá. acho que aqui é bastante do que a gente conversou aqui, né? Foco em. A gente tem falado bastante, né? Talvez eu não tenha comentado aqui, né? Quando a gente fala de risco, controle, teste, né? Então, não são áreas, não são processos que são geradores de receita, né? Muito pelo contrário, eles são. Você tem que ter, talvez olhando muito mais a parte de custo, né? E aí você tem aí, né, muitas das vezes, uma dificuldade de investimento, né? Então, uma visão pragmática disso, né? Como é que você olha isso? Então, a gente comentou um pouco disso, né? Então, a gente tem visto isso e a gente tem falado isso no mercado, né? É, Algumas vezes a gente viu o pessoal colocar, eu vou dar o exemplo aqui, do sarrafo muito lá em cima, e aí, obviamente, se a empresa está no estágio de maturidade muito inicial, quase tudo vai ser um problema, um gap, vai ter uma ação. Então, e aí vamos passar pela jornada, né? Como é que você olha, né? Os riscos mais estratégicos, que deveriam ser os mais prioritários, para você fazer isso, né? Então, mas Fujita, você está falando de ferramenta, automação, né? É aí, por isso que vem a jornada, né? Então, você vai começar a estabelecer isso, começa a colocar dessa forma. Então, você vai ver que você vai começar um pouco mais enxuto com relação a riscos operacionais e controles operacionais, quando você faz uma abordagem olhando os riscos corporativos estratégicos, né? Quando você entende que você precisa chegar no nível do sarrafo alto, mas legal, mas vamos aqui do estágio 1, vamos para o 2, vamos para o 3, vamos para e que está muito relacionado com a jornada. Óbvio que precisa estar alinhado com os executivos, né? Porque você pode chegar à conclusão que o executivo olha num risco corporativo e fala assim, ó, né, quando você vai calcular o risco inerente, né, na largada, porque esse é um dos primeiros passos. O executivo fala assim, esse aqui eu não quero aqui, esse aqui eu já quero ele bem com bastante mitigação. O que vai acontecer? Na largada, você já vai ter que olhar e ver se existem controles para mitigar aquele risco, para você trazer ele, né, para um nível de probabilidade de ocorrência menor, né? Então, e aí você tem que entender quais os riscos operacionais que estão relacionados com esse aqui são talvez os mais críticos, né? Porque você pode ter um bocado, né? Pô, os mais críticos são 10. Esses vão atuar aqui primeiro, depois a gente atua no resto, né? E combina o jogo, tá óbvio, né? Faz sentido? Faz. Então, e aí depois ver se, né, efetivamente aquele risco que você está na matriz, ele andou na forma que você gostaria. Então, é uma forma que você usa, né, a matriz de risco até para balizar com o seu coisa executivo, como é que você faz o movimento, combina o jogo, né? E, né, naturalmente, quando ele fala assim, tá bom, mas para fazer essa movimentação aqui, eu preciso ter essas ações aqui. E é uma decisão da empresa, né? Então, normalmente, quando está relacionado com o estratégico, você tem um, um, um apetite maior do executivo investir aqui, talvez não em todas, mas nas principais, né? Diferente quando você só vai lá, talvez, olhar o risco operacional. Então, é assim, vamos fazer a jornada, começa, olha os riscos, né, estratégicos, estabelece uma jornada, não põe o sarrafo muito lá em cima, apesar de você precisar, em alguns casos, começa, né, particionando, atingiu, vai. É um pouco da movimentação que a gente comentou aqui da matriz, né? Olhando desde o. E aí, quando você olha o risco estratégico, você consegue ver concentrado. Já no risco inerente lá, você já consegue dizer, o executivo já consegue olhar e falar, opa, mas por que está aqui, por que está ali? E aí você já começa a discutir na largada um pouco isso.
Perfeito. Se eu respondi. Respondeu sim, Fujita. E a gente volta na provocação. O que as empresas estão fazendo hoje, né, para melhorar o processo de gestão de riscos? Pessoal, a gente está caminhando já para o finalzinho do nosso evento. Tem aquele ditado, né? Quando a conversa é boa, o tempo voa. E eu já queria. Né? Boa, foi muito rápido. Já queria então agradecer a participação de todos os presentes. E agora eu queria convidar o Fujita e o Navarro para se despedir, fazer o fechamento. Se quiserem alguma consideração final, deixar um recadinho para o pessoal. Acho que aqui o importante, acho que aqui, né, como eu comentei no início, né, que eu cheguei atrasado aqui pelo problema técnico, até. Mais uma vez, peço desculpas. Acho que a importância da troca de experiências, né, que a gente tem aqui, a gente passa por várias empresas, tem várias experiências, eu até pela minha formação, né, então passei muita adequação a Sarbanes-Oxley lá atrás, né, não querendo dar minha idade aqui. Então a gente tem bastante experiência, né, eu aí Navarro também com os trabalhos, então é legal a gente poder trocar essas experiências e é legal a gente sempre falar, puxa, qual que é o próximo passo lá na frente? O que a gente precisa perseguir, né? E isso ajuda muito para você hoje, né? Falar, pô, qual que é o movimento que eu tenho que fazer? Né? E não olhar para trás e falar, ah, caramba, tem um monte de coisa. Não, olhar para frente. O que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que atingir? Né? E vamos lá. Não está funcionando? O que precisa fazer para funcionar? Né? Então, é um pouco disso. Obrigado, pessoal. Vai lá, Navarro. Não, aqui eu vou tentar não ser repetitivo, mas é basicamente isso. Então, assim, comecem pequeno, tá? É melhor do que tentar abraçar o mundo de uma vez só. E aí a gente vai na linha do que o Fujita falou. A gente está olhando para frente, não está olhando para trás e vendo o tamanho do todo sem atuar. Pega uma área, roda um piloto, vê se a metodologia para em pé, começa a evoluir isso para usar a tecnologia a seu favor. E aí, na linha do tempo, vocês vão ver que em algum momento os esforços vão se equilibrar e ali aquele processo começa a rodar flat, tá? Então, comecem pequeno, não deixem para amanhã. E é isso, gente. Acho que se pegar aqui tudo que a gente comentou falando sobre abordagens, priorizar o risco operacional, priorizar o risco estratégico, anti-operacional, etc., isso tudo já dá bastante insumo para vocês conseguirem aí dar o próximo passo. E também, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer coisa que vocês queiram conversar com a gente, eu e o Fujita estamos aí à disposição para bater um papo com vocês também. É isso, pessoal. Muito obrigado aí a participação de todos. Muito, muito obrigado, pessoal. E para quem tem interesse em começar a utilizar uma tecnologia de gestão de riscos, eu faço convite, então, para conhecer a solução do Belt. A gente já até deixou aqui no chat o link para conhecer a ferramenta. E outro detalhe, quem quiser um certificado de participação do evento, por favor, só colocar aqui o e-mail, para o marketing@actionsoftware.com, com o nome completo e CPF. E, Luiz, não sei se você comentou no início, que eu cheguei atrasado, né? E a gente tem uma abordagem de Fast Start aqui, né? Que a gente fez em conjunto, que é bem legal. Se vocês quiserem ver também, a gente pode apresentar para vocês, tá? Perfeito. Pessoal, então, interessados, deixem um e-mail aqui que a gente entra em contato com vocês. Muito, muito obrigada pela participação, gente. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.